Boa noite, alunos da TE 54. A gente vai para mais uma aula de oncologia e hoje a gente vai ver algumas coisas referentes à administração de antineoplásicos, né? Ou seja, da quimioterapia. Eu achei interessante a gente entender um pouco as formas de administração desses agentes antineoplásicos, né? Uma forma de complementar um pouquinho a disciplina daquilo que estava sendo, que vocês têm acesso, enfim, mas por uma questão de aprendizado e de didática, tá? Espero que apreciem, espero que estejam entendendo o conteúdo até então, tá bom? Eu estou inteira à disposição de vocês para a gente poder tirar as dúvidas que estão aparecendo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver administração de antineoplásicos, tá? Prevenção de eventos adversos e as vias de administração e os cuidados que a gente tem que ter. Pode parecer uma coisa assim mais tranquila, eu sei o que eu tenho que ter de cuidado, mas tem alguns cuidados que são específicos para pacientes que tenham em tratamento de câncer, tá bom? E aí faz muita diferença. A gente só vai se dar, ter uma ideia ou uma noção depois que a gente começa a entender aquilo, tá bom? Principalmente com os dispositivos, quando o acesso, a maior parte das quimioterapias são por acesso venoso, tá? Então, para a gente começar a entender, a gente tem que entender as vias de administração desses agentes antineoplásicos, tá? A primeira delas é a via oral, a mais fácil, mais tranquila em termos, porque a gente acha que, tá bom, eu vou lá, dou o remédio para o paciente, ele toma e tudo certo. Só que, se a gente for pensar, e se esse paciente vomitar? O que eu faço? Dou de novo o comprimido, peço mais um remédio, aviso o médico, o que será que eu faço? Então, uma das formas de administração é a via oral, que teoricamente é mais tranquila, tá? Mas que ainda assim a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, eu não posso manusear nenhum medicamento quimioterápico sem o uso de luva de procedimento. Então, lembra que aquilo emite alguns compostos químicos ou mesmo radioativos, né? E que pode provocar algum mal para nós mesmos, enquanto profissionais da saúde. Então, a gente não pode manusear sem o uso de luva, tá? Eu vou ter sempre que orientar o paciente com relação aos efeitos colaterais, tá? Seja eles quaisquer que forem, que a gente viu na aula anterior, tá? Então, a gente tem que ter sempre eles em mente, tá? Vou diluir essa droga em água e em seguida eu vou dar ao paciente para que ele tome o comprimido ou essa diluição, né? E se esse paciente tiver um episódio de EMS, eu tenho que comunicar ao médico, administrar o antiemético e esperar que o médico me diga. Eu faço de novo essa droga, eu espero, o que eu vou fazer, tá bom? Via intramuscular. Daí alguém vai falar assim, tranquilo, professora, eu tô careca de fazer intramuscular. Se a gente for lembrar das aulas anteriores, a gente vai ver o seguinte, lembra lá de mielodepressão, que o paciente pode ter uma plaquetopenia? Eu posso administrar qualquer medicamento intramuscular? Não, não, não. Se eu for lembrar que esse paciente pode ter uma plaquetopenia, ou seja, uma queda na quantidade de plaquetas, significa o quê? Que ele pode ter um sangramento dependendo do acesso venoso, do acesso central, do acesso intramuscular, não importa o que seja, mas ele pode ter um sangramento e a culpa disso vai ser nossa, tá? Então, eu tenho que ter alguns cuidados da mesma forma, tá?
Diluir o fármaco em pequena quantidade de diluente, lembrando sempre, adulto, no máximo, intramuscular, aguenta 5 ml e criança, 3 ml. Então, não me importa o fármaco que eu vou administrar. Se ele é intramuscular, eu vou ter sempre em mente essa quantidade de ml, tá? Fazer antisepsia rigorosa no local da punção. Lembra? De novo, mielodepressão, paciente está com pouca quantidade de anticorpos e isso pode provocar um risco maior de infecção. Então, eu tenho que fazer uma asepsia muito mais rigorosa, tá? Utilizar agulha de calibre menor, né? De novo, o risco de sangramento é muito grande. Fazer rodízio nos locais de aplicação. Então, assim, ora eu uso a direita, ora eu uso a esquerda, eu posso usar o músculo da coxa direita, o músculo da coxa esquerda, o glúteo, o do braço, enfim, eu vou sempre revezando essas aplicações, tá bom? E sempre vocês vão ver que a gente tem que orientar os efeitos colaterais, os eventos adversos. Por quê? Via de regra, todo antineoplásico vai dar um efeito colateral no paciente, tá bom? Via arterial, né? Nossa, professora, é tranquilo, mas a gente tem que lembrar que a gente está mexendo num acesso que está na artéria do paciente, ou seja, isso sai direto do coração e vai para o corpo inteiro. E aí eu posso provocar uma infecção generalizada ou sepse, tá? Então eu tenho sempre que pensar em observar a fixação e o posicionamento desse catéter. Digamos assim, terminou de usar, terminou a sessão de quimioterápico, eu não vou mais usar esse catéter. Eu vou fazer o quê? Eu vou sacar, como eu vou sacar um gel com scalp ou alguma coisa assim. E eu vou mostrar esses dispositivos para vocês. O que eu vou ter que fazer? Onde eu for sacar, eu vou fazer uma compressão de no mínimo 5 minutos ou mais. Lembrando de novo que essa plaquetopenia vai dificultar a coagulação do sangue e por quanto mais tempo eu pressionar esse local da retirada desse acesso central, maior é a chance de coagulação e menor é o risco de sangramento ou de complicações desse paciente. Bom, de qualquer forma, da onde eu retirei, eu faço um curativo, tá? E, de novo, eu vou orientar os efeitos adversos desses fármacos que estão sendo administrados. Isso sempre. Nossa, professora, toda vez eu vou ter que falar? Sim, a gente tem sempre que orientar, porque o que parece comum para a gente não é comum para o paciente, tá bom? Via intratecal. Eu não sei se isso é uma via muito comum para vocês, mas é uma via muito comum utilizada na oncologia. Então, lembra quando a gente vai fazer uma RAC, o anestesista vai fazer uma RAC ou uma peridural, que a gente pega o espaço entre as vértebras, tá vendo aqui, ó, na coluna, entre os espaços, no espaço subaracnoide, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma agulha, nessa agulha eu vou introduzir um catéter, ó, tá vendo aqui? E por esse catéter eu administro o medicamento quimioterápico. Então depende muito da prescrição. Alguns medicamentos são só feitos por via intratecal, tá bom? Esses medicamentos a gente vai administrar por um catéter. Geralmente os medicamentos são administrados por enfermeiros, mas a gente também, os técnicos e toda a equipe de enfermagem é responsável pelos cuidados e por administrar outras medicações, tá bom? Vocês, enquanto técnicos de enfermagem, a gente vai posicionar o paciente em decúbito lateral, como se ele fosse tomar uma raquianestesia ou uma epidural, tá bom?
Depois que esse medicamento é administrado, eu vou orientar o paciente a manter repouso por no mínimo 2 horas. Por quê? Se eu não guardo esse repouso, uma vez que eu acessei o sistema nervoso central e mexi no líquido lá, né, no líquor, eu posso provocar uma cefaleia. Lembrando que a gente está falando de cérebro, de medula, tá bom? E, de novo, orientar os efeitos colaterais desses medicamentos que estão sendo administrados, tá bom? Uma outra forma que é pouco conhecida de todo mundo é a via de administração intrapleural, né? É muito mais comum a gente ver fazer uma drenagem de pneumotórax, de hemotórax, né? Colocar um dreno de tórax no paciente. Mas, da mesma forma, eu posso fazer uma medicação na pleura. Lembrando que, ó, a pleura é aquela membrana que recobre todo o pulmão. Então, existe um espaço entre o pulmão e a pleura. Nesse espaço é onde é administrado o medicamento, tá bom? É puncionado, existe um tubo por onde eu vou administrar essa medicação e depois eu vou retirar essa medicação, tá bom? Através do dreno ou através de uma drenagem, tá? A gente da equipe de enfermagem, a gente vai auxiliar o médico nesse procedimento de punção pleural, tá bom? O paciente geralmente tem decúbito lateral, né, deitado de lado à direita ou à esquerda, depende de onde eu quero atingir. Geralmente é no local onde eu tenho o tumor, tá? Para essa quimioterapia chegar exatamente onde eu quero, tá bom? Ou eu posso pôr o paciente sentado com a parte lateral do corpo livre, né? Os braços o mais livre possível, seja para cima ou seja para baixo, para o médico poder puncionar e administrar esse medicamento, tá bom? Nesse caso, ninguém da equipe de enfermagem faz a administração desse medicamento, tá bom? Depois disso, eu vou fechar aquele clamp que tem no catéter, tá? E deixar essa medicação, esse quimioterápico, de acordo com o tempo que o médico prescrever. No mínimo entre 20 minutos e no máximo entre 2 horas, tá bom? Vou orientar esse paciente a mudar de decúbito a cada 15 minutos, porque lembrando, se a gente tem movimentação, a gente vai favorecer a movimentação do quimioterápico e ele chegar a muito mais partes possíveis, tá? Toda vez que eu vou manipular esse catéter, seja o catéter por conta da quimioterapia ou qualquer outro tipo de catéter, eu tenho que utilizar uma técnica séptica. E lembrando, de novo, esse paciente está em mielossupressão. Mielossupressão significa baixa da quantidade de leucócitos, neutrófilos e todas as células de defesa. Então, tem que ter um cuidado redobrado com esse paciente. E, de novo, vai falar, nossa, a professora está chata, orientar paciente quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos. Sim, isso sempre, tá? Via intravesical, dentro da bexiga do paciente, né? Então, o que a gente vai orientar? Que esse paciente tenha uma ingesta hídrica entre 8 a 12 horas antes da administração do medicamento, então eu vou fortalecer que ele beba bastante líquido, né? Depois disso, o enfermeiro faz uma sondagem vesical de demora e o medicamento é administrado nessa sonda, pela sonda na bexiga do paciente, tá? A gente vai orientar mudança de decúbito de 15 em 15 minutos, né? A retenção desse medicamento na bexiga o maior tempo possível, lembrando que geralmente é para um câncer de bexiga. Então, quanto mais tempo ele conseguir segurar essa bexiga cheia, melhor, porque o efeito do quimioterápico é maior, tá?
Depois desse tempo estabelecido, eu vou abrir a sonda, deixar drenar todo o quimioterápico, urina e todo o resíduo que tiver, tá? Lembrando de novo, mantendo a técnica séptica e orientando quanto aos efeitos colaterais. Isso é primordial para todo e qualquer paciente em tratamento de quimioterapia, tá bom? Via endovenosa, isso é muito comum para a gente, né? A gente sempre, a via de escolha preferencial é essa via, tá? Eu tenho que lembrar sempre, sempre de puncionar os membros superiores e nunca os inferiores, porque o risco de dano e lesão ao paciente é maior, tá bom? Eu sempre tento puncionar o paciente da região distal para proximal e evitar as articulações, né? Então, a fossa aqui, né? Eu não posso puncionar, o que seria muito mais fácil, mas o risco de lesão e de provocar um dano maior ao paciente é grande, então eu começo de distal para proximal, mas nunca na fossa. E evitando as articulações ou as estruturas ósseas ou com pouco tecido adiposo, tá bom? Eu vou sempre testar fluxo e refluxo, tá? Para não ter o risco de um extravasamento, tá? Isso é um risco grande de provocar uma lesão e a gente vai ver já já, tá bom? Então, eu tenho sempre que testar esse acesso, tá? E acompanhar essa infusão, ou seja, eu posso pôr lá, vou lá, programo quimioterápico na bomba e vou embora, né? Eu largo lá meu paciente. Não, eu tenho que ficar de olho do começo ao fim, porque eles são muito tóxicos, então isso pode destruir a célula e eu perder um acesso venoso muito fácil, tá? E o risco de lesão é muito, muito grande para o paciente, tá bom? Outra via de administração, uma via retal. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Uma lavagem intestinal. Então, o médico vai prescrever um clíster, um flit, com sonda, sem sonda, e aí a gente vai ter que fazer, tá? Esse medicamento é administrado direto na via retal, geralmente com o uso de uma sonda retal, então é como se fosse um clíster, né, que a gente coloca uma sondinha e aquele sorinho, tá? Orientar o paciente a reter o maior tempo possível desse quimioterápico, fazendo a mudança de decúbito, lembrando de novo, né? É muito mais comum para câncer de reto, por exemplo, mas quanto mais eu movimento, mais eu estou ativando esse quimioterápico, pegando toda a parede do reto, tá? E orientar quanto aos efeitos colaterais. Nossa, mas está repetitivo esses efeitos colaterais. Sim, né? Aqui eu trouxe um pouquinho dos dispositivos para vocês, tá bom? Para a gente ver a questão do acesso, tá bom? Um acesso muito comum é o Portocate, tá? Tá vendo aqui, ó, ele tá aqui, tá o coração do paciente e a veia, as veias subclávia e a veia cava, tá bom? Esse dispositivo é implantado com acesso direto na veia e o enfermeiro vai e funciona como se fosse ele tem uma agulha na ponta, tá vendo aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas acho que dá. Ele tem uma agulha que vai funcionar, furar a pele do tórax do paciente, furar essa membrana que tem, e essa membrana fica cheia de sangue. Então, a gente consegue aspirar e ter a certeza de que está no acesso do paciente, tá bom? Gelco e scalp é comum, e eu trouxe um modelo de um íntima para vocês verem. Nada mais é do que um gelco melhorado, porque ele tem um dispositivo de segurança. E aí, toda essa extensão aqui, ela se enche de sangue e fica fácil da gente ver se está no acesso ou não, tá bom? Intracate ou catéter venoso central. Então, o médico vai lá, funciona. Aqui ele funcionou a jugular, tá vendo? Ó? Então, ele coloca esse catéter dentro da veia jugular,
que vai lá direto no coração. A ponta dele está aqui, ó, dentro do coração. Todo catéter venoso central, ou o PIC, por exemplo, que é um catéter venoso periférico, catéter central de acesso periférico, ele chega próximo à região do coração. Tá vendo? Ó? Aqui está um PIC, ó. Então, o catéter central de introdução periférica, eu coloco numa veia no braço, não, de novo, não na fossa cubital, eu coloco ela no braço e aí eu vou introduzindo ela até que ela chegue próximo ao coração, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo de um catéter de Tinkoff. Então, por exemplo, um paciente que está, né, com catéter implantado no abdômen, eu posso administrar esse medicamento. Isso é muito mais comum de vocês verem num paciente que faz diálise peritoneal, mas é o mesmo tipo de catéter. Tá? O que a gente pode fazer enquanto equipe de enfermagem? Lembrando de novo que alguns cuidados e algumas orientações são fundamentais para melhorar a qualidade de vida desses pacientes por conta dos efeitos colaterais. Tá? Então, prevenir náuseas e vômitos. Lembra lá da aula de efeitos adversos? A gente sempre tem os efeitos colaterais. E náuseas e vômitos é comum praticamente em todos os antineoplásicos, tá bom? E a gente, cabe a nós, enquanto profissionais de enfermagem, orientar algumas medidas que a gente pode fazer para diminuir esse efeito adverso. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode orientar esses pacientes, evitar alimentos gordurosos, apimentados, salgados, condimentados, com forte odor ou alimentos quentes. Por quê? Via de regra, esses alimentos provocam mais náuseas e vômitos. Ah, mas se o paciente está com vontade de comer acarajé, professor, eu vou falar para ele não comer? Não, deixa ele comer. Já orienta que isso pode provocar náuseas e vômitos, mas a gente não pode deixar de tirar o prazer dele de comer, tá bom? Dar preferências aos alimentos e bebidas geladas ou em temperatura ambiente, em especial bebidas gaseificadas ou ácidas. Por quê? Quanto mais ácido o alimento, mais eu entro em consonância com o pH do meu estômago e eu diminuo a produção de ácido do meu estômago. E diminuindo, eu vou provocar menos náuseas no paciente, tá? E quanto mais fria a bebida, melhor, tá bom? Evitar preparar alimentos nos dias do tratamento. Então, aquele cheiro de comida, aquele cheiro de alimento, aquilo vai provocar mais náuseas no paciente, então a gente orienta a não preparar. Prepara um dia antes, congela para depois, ou congela ou põe na geladeira, enfim, para que no dia que ele vai fazer a quimioterapia, ele possa simplesmente tirar do refrigerador, aquecer o alimento e comer, tá bom? Faça refeições fracionadas em pequenas quantidades. Se eu comer um boi, meu estômago vai inchar, aumentar, e a chance de eu vomitar é muito maior do que eu comer pequenas porções. Parece aquele paciente que faz cirurgia bariátrica, que come bem pouquinho, várias vezes ao dia. Essa é a melhor orientação para a gente evitar náuseas e vômitos, tá bom? Administrar medicamentos antieméticos antes da quimioterapia. Geralmente, se faz o Zofran ou ondansetrona, que é um antiemético bem potente, tá bom? E aí a gente geralmente administra isso antes de fazer a quimioterapia, já sabendo que o quimioterápico que eu vou administrar pode provocar uma náusea ou vômito, tá? Eu vou sempre estimular a ingestão de líquidos, prevendo uma desidratação. Quanto mais desidratado o paciente está,
maior é o risco de náusea e vômito, tá? Eu posso sugerir o uso de medicamentos ansiolíticos e terapia comportamental no caso de náuseas antecipatórias. Lembra da aula anterior? Aquela náusea que o paciente já sente antes mesmo da gente administrar o quimioterápico é chamado de náusea antecipatória. Para isso, eu posso sugerir para o médico que a gente faça uso de um ansiolítico, ou seja, um medicamento para diminuir a ansiedade e diminuir o risco dessa náusea e desse vômito, tá bom? E garantir que o paciente tenha receita de antiemético de uso via oral para o domicílio, caso ele está fazendo uma quimioterapia ambulatorial. Então, a partir do momento que o paciente está num ambulatório fazendo a quimioterapia, ele vai de alta, eu tenho que ter a certeza de que ele tem receita para comprar um Dramin, um Zofran ou alguma coisa nesse sentido para poder tomar em casa, tá bom? Extravasamento, uma coisa extremamente perigosa e complicada. Se a gente for pensar que se vazar soro, fizer aquele soroma, uma medicação que é mais ou menos tranquila já é complicado, imagina com quimioterápico que tem toda uma quantidade de efeito colateral. Então, vamos lá. O que é um extravasamento? É a saída desse quimioterápico ou de qualquer medicação fora da veia para qualquer outro tecido. Então, vai pegar músculo, tecido adiposo, até a pele, tá bom? Ele é extremamente tóxico, ele pode provocar dor, edema, necrose, descamação do tecido, tá? E pode até chegar no osso ou periósteo, depende do volume extravasado. Então, tá vendo aqui as duas fotinhas? Aqui é uma necrose na pele. Então, extravasou um quimioterápico. Esse quimioterápico lesionou a minha pele e eu posso ter a formação dessa necrose, tá? Se a gente for pensar que aqui tá a minha pele, tá bom? O quimioterápico vazou, ele ultrapassou todo o tecido da pele, tecido adiposo, musculatura, chegou no periósteo ou no osso. Imagina essa necrose, todo esse tecido preto, podre, dentro do osso. Pode levar a casos graves até de amputação, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. A via de administração desse quimioterápico tem que ser analisada rigorosamente, tá bom? E como que a gente faz contra o extravasamento? É não ter extravasamento, esse é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio, tá? O extravasamento é um indicador do serviço de oncologia. O que significa isso, professora? A gente analisa um serviço de oncologia ou qualquer serviço através de indicadores de qualidade. Não ter extravasamento é um indicador de qualidade de atendimento de enfermagem de qualidade no serviço de oncologia, tá? Se eu não tenho extravasamento, significa que eu tenho uma boa equipe de enfermagem atuando, tá bom? Para que isso não ocorra, eu tenho que avaliar os fatores de risco, ou seja, fragilidade capilar, dificuldade de acesso, a questão do quimioterápico, tá? E incluir a aquisição de novos dispositivos venosos. Vocês viram lá quantos dispositivos a gente tem? Intracat, Portocat, Gelco, Scalp, Íntima, e por aí vai, tá bom? O PIC. Então, a gente tem sempre que olhar direito para o paciente e entender aquilo que é mais adequado para ele, tá? Lembrando que esses catéteres e esses dispositivos ficam no paciente, né? O PIC ou o Portocat, por exemplo, e a gente tem que ter alguns cuidados, tá bom? Tem que ter sempre uma educação continuada para a manipulação desses dispositivos, uma vez que não é de uso muito comum para a maioria da gente, tá bom? E aí, se eu for pensar, por exemplo, que extravasou esse quimioterápico, tá?
Digamos que caiu o quimioterápico, eu fui desconectar, derrubei o quimioterápico no chão. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Todo o setor de oncologia, onde eu tenho administração de quimioterapia, eu tenho que ter obrigatoriamente por legislação um kit de derramamento, tá? Nele tem alguns EPIs e algumas medicações para pronto uso. Então, vamos lá. Se eu for pensar, caiu. Primeira coisa que eu vou colocar, o avental. Primeira coisa, sempre, sempre, em qualquer tipo de acidente, a gente se previne para depois poder socorrer. Não adianta eu me contaminar, eu me pôr em risco, porque aí eu não vou conseguir socorrer e fazer nada pelo paciente ou por ninguém, tá? Então, eu vou colocar o avental impermeável, meu óculos de proteção, e não é esse óculos que o da professora usa, é aquele de proteção, um EPI, tá? 2 luvas, eu calço 2 pares de luvas para não ter o risco de ter contato do quimioterápico com a minha pele, porque ele pode ser absorvível, tá? Uma máscara com filtro, né? Uma máscara cinza, é um filtro de carvão, porque aquilo emite gases tóxicos para a gente, tá bom? Eu vou pegar esse quimioterápico, dentro desse kit eu tenho um plástico absorvível, então vou jogar sobre o quimioterápico, vou limpar todo esse quimioterápico, tá? E jogar dentro do lixo químico no quarto, tá? Todo quarto tem que ter um lixo químico ou o setor do ambulatório onde está sendo administrado. Aí eu vou lá e vou pegar uma solução de bicarbonato a 8,4% que tem nesse kit de derramamento, vou jogar nesse local que caiu, deixo lá por 5 minutos essa solução. Depois eu vou pegar uma compressa que também está no kit e vou limpar essa área toda, jogo lá no lixo químico. Eu pego uma outra compressa com álcool, 70%, que também está no kit, vou limpar essa área que teve o derramamento, vou jogar de novo no químico, no lixo químico, e vou acionar o SESMIT para comunicar esse acidente. Por quê? Com todos os cuidados, a gente ainda tem que se precaver, tá bom? Isso é um acidente, né, que pode acontecer. E aí, por que o SESMIT? Porque o SESMIT é o responsável por todo e qualquer acidente de trabalho dentro da instituição, ou enfim, dentro do nosso local de trabalho, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu vou deixar a atividade lá para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, até!